peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco através da palavra nessa noite. Deus já nos abençoa através dos louvores, e eu creio que o Senhor vai falar conosco através da palavra. Então quero convidar os amados irmãos a abrirem em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. As crianças podem ir para a Rede Kids, para o culto lá na pequena igreja, em nome de Jesus. Se os irmãos precisarem, durante o culto, também tem o berçário ali da igreja, que tem também uma caixa de som ali, para os irmãos poderem ouvir a palavra, e acompanhar também, assistindo ao culto, pela televisão, que está sendo televisionado, então passa também na televisão ali na pequena igreja, ali no berçário, em nome do Senhor Jesus, amém? Então que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos tenham essa liberdade de estar levando os pequeninos para a pequena igreja, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos encontraram? Essa palavra fala sobre os 1000 holocaustos de Salomão, e é uma palavra, irmãos, uma meditação sobre mordomia. Eu quero começar lendo o texto bíblico sobre o qual nós iremos meditar nessa noite. Diz assim o texto sagrado, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, e aos capitães de 1000, e aos de 100, e aos juízes, e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, a tenda que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que ele havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Até aí, os irmãos tomem assento.
na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, Deus falou comigo fortemente nesta semana. Nós viemos aqui orar na sexta-feira e buscar a face de Deus, e interceder pela igreja e clamar ao Senhor no nosso culto de oração aqui na sexta-feira. E eu estava aqui orando a Deus com um grupo de irmãos, e no final da oração o Senhor usou uma irmã para falar comigo, e ela entregou uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, da minha casa, e no final ela fez uma oração, e eu pedi para ela, então ore, irmã, e ela fez uma oração muito específica. Deus verdadeiramente usou a irmã naquela noite, e aquilo ficou gravado em meu coração, e eu fui para casa, meditando naquelas palavras. Contei para minha esposa em casa, sobre a palavra que eu havia recebido aqui no culto, e nós ficamos meditando sobre aquilo, em nossos corações, e no outro dia, de manhã cedo, eu levantei, e eu havia recebido, na sexta-feira, uma oferta de um pastor, amigo meu. Ele fez uma inscrição para um congresso online, uma conferência online, e ele me mandou o link para entrar na plataforma, para assistir a conferência, e eu então, na sexta-feira, assisti duas palestras da conferência, achei muito interessante. Eu pensei, eu vou rever estas palestras da conferência. Só que como a conferência era ao vivo, quando eu entrei no sábado, já não havia mais aquelas palestras que eu tinha ouvido. Tinha um outro homem falando. E eu então fiquei ouvindo o que aquele homem estava falando, entrei, comecei a acompanhar da parte onde estava, e ele leu um texto bíblico e começou a fazer uma oração. Aí ele orou pelas casas, pelas pessoas. Quando ele terminou a oração, ele olhou para a câmera e ele disse assim: o Senhor está visitando agora a casa de um Alex. E quando eu escutei aquilo, meu Deus, Deus está falando comigo. E eu na mesma hora chamei a minha esposa, Rovena, vem aqui, e ela correu. O que aconteceu? Escuta, esse cara está falando comigo. E ele falou assim: Deus está falando com você, Alex, e com a esposa do Alex que está aí. E a Rovena já estava ali agora comigo. E esse pastor, esse profeta, entregou a mesma palavra que a esposa do irmão Lucas entregou para mim aqui na sexta-feira à noite, no sábado de manhã. A mesma palavra, irmãos. Uma coisa maravilhosa, aleluia. Uma coisa espiritual da parte de Deus. E o Senhor falou comigo. E essa palavra se encaixa naquilo que Deus falou comigo, falou o meu coração. Usou a Manu, esposa do Lucas, para falar comigo, e usou esse profeta para falar comigo. Depois ele começou a profetizar para outras pessoas, mas ele me chamou pelo nome, irmãos. E é tão interessante porque o Senhor chama muitas vezes as pessoas pelo nome. O Senhor está visitando agora a casa de um Alex, e ele falou comigo, falou com a minha esposa. Impressionante, irmãos. Deus é tão poderoso, que Deus usou Isaías para profetizar sobre Ciro, rei da Pérsia, muitos anos antes, ele nem era nascido, e Isaías profetiza sobre Ciro, rei da Pérsia, de um cativeiro que nem havia acontecido ainda. E Deus chama Ciro de meu servo. E quando Ciro derruba a Babilônia e ele sobe ao trono, o povo de Israel estava no cativeiro. E ele fica sabendo sobre a palavra de Deus a respeito dele, que se cumpriu. E ele realmente obedece a Deus e ele faz conforme a instrução do Senhor, e ele abençoa o povo de Israel. E o Senhor diz a ele assim: Ciro, eu te chamo pelo nome. O meu servo aqui eu chamo pelo nome. E ele era um sírio, Babilônia, depois veio qual tinha acabado de falar, irmãos, a Pérsia.
Ciro, rei da Pérsia. E é tão tremendo, irmãos, porque ele fala para ele assim, mediante a instrução e a obediência, eu vou revelar para você os tesouros escondidos. Porque existem coisas, irmãos, que nós só podemos acessar se nós seguimos as instruções de Deus na palavra do Senhor. E essa palavra aqui, ela é maravilhosa, e ela tem muito ensinamento para nós. E ela fala sobre mordomia, ela fala sobre obediência, e ela fala sobre o servo de Deus, Salomão, quando começou a reinar. A palavra do Senhor diz, irmãos, em 1 João capítulo 3, versículo 22, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja que tremendo, por que nós recebemos? Diz aqui, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mandamentos? Mas pastor, a lei não é do Antigo Testamento? Como assim guardar os mandamentos? É porque agora, irmãos, Deus colocou os mandamentos no nosso coração. Em Hebreus capítulo 10 diz, eu colocarei a minha lei nos seus corações e as escreverei na tábua do seu entendimento. Deus coloca a palavra, a lei de Deus dentro de nós. E essa palavra fala muito sobre isso. João capítulo 14 também diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele, e nele faremos morada. Nós vamos fazer dele uma casa, nós vamos fazer dele um tabernáculo, um templo, uma habitação, nós viremos para ele, e nele faremos morada. E o Senhor ainda repete, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e nós nos manifestaremos a ele, diz a palavra do Senhor. E aí nós vemos, irmãos, como Deus se manifesta, e como Deus é poderoso, e como Deus é um Deus vivo. E nós vemos aqui a simplicidade de Salomão, porque a bênção de Deus, ela se encontra na simplicidade. E Salomão, ele dá a Deus uma oferta, e ele dá com alegria. Por isso que nós devemos levar em conta, não o valor da oferta, mas o ofertante e a motivação do coração daquele que oferece a oferta para Deus, porque ela deve representar o amor do ofertante, uma expressão de gratidão, uma expressão de fé e uma expressão de adoração, uma expressão de honra, de amor e de obediência. E a atitude de Salomão, a sua adoração, chamou a atenção de Deus sobre ele. Quando nós estudamos a história dos reis de Israel, de Judá, nós podemos constatar, irmãos, que os reinados deles, principalmente no início, foram muito conturbados. O rei Davi, por exemplo, ele reinou muito tempo só sobre Judá. E a transição, quando foi para ele tomar o governo e o reino sobre toda Israel, foi muito conturbada, foi muito difícil. Mas o filho de Davi, Salomão, foi engrandecido pelo Senhor, e a Bíblia diz que nunca houve rei cuja grandeza e majestade se comparasse a dele, mas tudo começou quando Salomão foi ungido rei, porque quando Salomão foi ungido rei, ele acessou o princípio do qual Jesus fala no Sermão da Montanha, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acessou esse princípio da primícia, de buscar em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor Jesus fala para toda aquela audiência, no Sermão da Montanha, muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, naquele monte, naquele dia, ouviram essa pregação, e Jesus diz a ele, não fiquem preocupados com o que vocês haveis de comer ou de vestir, porque os gentios é que têm essa preocupação, são eles que buscam estas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é exatamente isso que Salomão faz. A primeira coisa que Salomão fez ao assumir o trono de Israel,
ele pegou todo o seu povo, ele pegou toda a congregação de Israel, ele subiu ao alto que estava em Gibeon, porque neste lugar estava a tenda da congregação, que Moisés tinha feito durante a peregrinação no deserto. A arca do Senhor, isso é importante, isso é uma figura espiritual muito importante, um detalhe aqui, irmãos. A arca do Senhor não estava mais em Gibeon, porque Davi já tinha feito subir a arca de Quiriate Jearim, e ele já tinha feito uma tenda para a arca em Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque ele queria que a arca ficasse perto. Lá era muito longe, e a arca era a arca da aliança, muito valiosa. Dentro da arca tinham as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus. Então essa arca, essa aliança que nós temos com Deus, é a palavra de Deus, a lei de Deus, a instrução de Deus para nós, que tem que estar escrita hoje, perto de nós, nos nossos corações, irmãos, aleluia. Por isso que ele trouxe a arca para perto, para estar com ela, para cuidar dela, para guardar dela. Você também, aqui, pode ser a tenda do encontro, a tenda da congregação, aonde a gente vem adorar a Deus, aonde a gente oferece as nossas ofertas, aonde a gente contribui com o nosso dízimo, aonde nós nos tornamos um para fazermos a obra do Evangelho. Mas você tem que levar a arca da aliança no teu coração. A palavra do Senhor tem que estar perto de ti, no teu coração, na tua mente e na tua boca, aleluia. Porque aonde você estiver, esse é o lugar de adorar a Deus, esse é o lugar de cultuar a Deus, porque cultuar a Deus não é apenas num momento, num dia especial de culto, de reunião solene da congregação, mas o lugar de adorar a Deus é dentro do peito, é todo dia, é toda hora, é em todos os lugares, é em todo momento, quando nós somos mordomos daquilo que o Senhor revelou para nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Então Salomão sobe nesse lugar, e ali estava o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, nos dias de Moisés, para adoração diante do tabernáculo. Ali estava, aquele altar que foi feito por Bezalel, aleluia. Ali na tenda do encontro, Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, 1000 holocaustos, para citar o número exato. Foi uma longa jornada até Gibeon, irmãos, mas eles fizeram todo o esforço para se congregarem e para adorarem a Deus naquele culto solene. 1000 holocaustos. Eu conversei na semana passada com um empresário que também é fazendeiro, e ele estava falando: eu faço as minhas economias baseado no meu produto. E então ele dizia para mim: essa caminhonete que eu comprei, eu já tive 10 caminhonetes dessa, mas essa última caminhonete que eu comprei, mais de 200 mil reais, ele disse, essa caminhonete foi a mais barata de todas, porque eu paguei pouco mais do que 30 bois gordos. Ele faz o valor em boi gordo, por causa do preço do boi hoje, da arroba, que a carne está cara. E ele disse, para mim foi a caminhonete mais barata que eu comprei, porque eu paguei 30 boi gordo por essa caminhonete, custa mais de 200 mil. Eu já cheguei a pagar, ele disse para mim, 120 bois gordos por uma caminhonete igual a essa. Aqui, só para os irmãos mensurarem, irmãos, Salomão oferece a Deus uma oferta de 1000 holocaustos, 1000 bois gordos. Deus não precisa verdadeiramente, irmãos, do nosso dinheiro, porque Ele já é o dono do ouro e da prata, tudo é dEle. O que Ele quer é a inteireza do nosso coração. Por isso Jesus, no mesmo sermão da montanha, na mesma palavra, na mesma pregação, Ele diz, não podeis servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas. Não significa que nós não podemos ser ricos, porque verdadeiramente o nosso Deus abençoa, irmãos, mas diante do Senhor nós temos que nos posicionar, porque o dinheiro é um Deus. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, e o homem avarento, no entendimento dele, ele acha que é mais bem-aventurado receber e acumular
do que dar. Mas a lógica de Deus é outra. A palavra diz em Atos que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que ama, que tem um amor no coração, ela se satisfaz muito mais quando ela pode dar, quando ela pode ajudar, quando ela pode contribuir, quando ela pode beneficiar, quando a vida dela se torna numa bênção, do que quando ela simplesmente é abençoada. E Deus nos abençoou com essa mesma bênção. O desejo de Deus não é apenas que nós sejamos por Ele abençoados, mas Ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. E a palavra diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Abraão segundo a promessa do Espírito. Essa promessa hoje é para nós, porque ela é de Jesus. Está escrito a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Então essa promessa diz respeito também a nós, para a glória do Senhor nosso Deus, amém, irmãos? Então o Senhor quer que você seja uma bênção, aleluia. Por isso, irmãos, mais bem-aventurada coisa é dar, mais bem-aventurada coisa é ser um abençoador, do que simplesmente ser abençoado. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E essas coisas estão muito associadas à terra, irmãos. As pessoas estão grudadas nas coisas materiais, grudados no dinheiro, grudados ali no que é desse mundo. Mas a Bíblia diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ué, pastor, desobediência? Mas desobediência do que, se a lei é só para o Antigo Testamento? Não, irmãos, a lei tem que estar dentro do nosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: então lhes recomendou, Jesus, Novo Testamento, diz aqui o texto sagrado, que Jesus lhes recomendou. Essa é uma recomendação de Cristo. Diga para o irmão do seu lado: essa é uma recomendação de Cristo, irmão. Está no texto bíblico, Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Vejam só, essa meditação de hoje é sobre mordomia. De repente, o campo de um homem rico começou a produzir com abundância, e ele disse: nossa, que bênção, que farei? Porque não tenho onde armazenar toda essa riqueza, tudo isso que está brotando, tudo isso que está vindo a mim. Olha a meditação que Jesus nos propõe e que Ele nos recomenda. Disse o homem rico: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Esse homem não se lembrou de Deus, mas ele disse: que farei? Olha, de repente meu campo começou a produzir muito, o que eu vou fazer com isso? E ele disse: eu vou gozar a vida, eu vou aproveitar, eu vou desfrutar, eu vou me satisfazer. Mas não era essa a vontade de Deus, irmãos, porque nós estamos vivendo em um período chamado interadventos, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor. E nesse período interadventos que o Senhor propõe estas parábolas, que são as parábolas do reino, que são as parábolas do mordomo fiel, das virgens e etc. E todas essas parábolas são parábolas que indicam que o Senhor entrega e confia, e um dia Ele vai voltar, porque tudo é dEle.
Nós não somos donos de nada, irmãos, tudo é do Senhor e tudo é para a glória do Senhor. E esse homem nem pensou na mente dele, qual é o propósito de eu estar sendo tão abençoado, qual é o propósito dessa riqueza, qual é o propósito, o que eu vou fazer com isso que Deus está me dando? E aqui diz a continuação do texto sagrado, ele disse, vou colocar em depósito, e vou dizer para minha alma, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ele, para si próprio, ele é rico, para os seus deleites, para a sua satisfação pessoal, para o seu ventre, mas ele não é rico para com Deus. Aqueles holocaustos chamaram a atenção de Deus sobre Salomão, e olha, irmãos, era costume dos reis, quando eram entronizados, fazerem um banquete, chamarem a realeza, chamarem os outros reis da terra, e oferecerem um banquete, talvez um banquete de 1000 holocaustos também. Mas Salomão não pensou assim. A primeira coisa que Salomão fez, ele sobe a Gibeon, a casa do encontro, ele oferece 1000 sacrifícios ao Senhor, e ele escolheu adorar a Deus. A escolha dele foi a melhor parte, irmãos. Nós vemos uma passagem bíblica em que Marta está abarrotada com tantas coisas, com tantos afazeres, mas Maria escolheu a adoração, e o Senhor Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Alguém poderia exclamar, mas que absurdo, que desperdício, 1000 holocaustos queimados no altar. No Novo Testamento nós temos uma passagem semelhante, irmãos, em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, Jesus está na casa de um homem chamado Simão o leproso, e aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe tinha derramado sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Os discípulos de Jesus, para que esse desperdício? No texto de Marcos, fala o valor daquele vaso de perfume, que era o valor de 1 ano do salário de um trabalhador da época. E ela pega aquele 1 ano de salário, e ela quebra, e ela unge a cabeça de Jesus. E os discípulos se indignam, e dizem, para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia! Ela fez para Jesus de todo o coração, em adoração, e ela fez cooperando com o evangelho, porque o Senhor Jesus ia entregar a si mesmo na cruz do Calvário, por nós, irmãos. Da mesma maneira, quando nós entregamos e adoramos a Deus, cooperando com o evangelho, o Senhor nos abençoa sobremodo. O evangelho é o livro mais importante do mundo, e o Senhor Jesus, porque foi honrado pelaquela mulher, através daquela adoração extravagante, Ele disse, aonde este evangelho for pregado em todo o mundo, que o que esta mulher fez, seja mencionado e falado em memória dela. Bendito seja o nome do Senhor.
Salomão ofereceu os 1000 holocaustos, irmãos. E Deus se apressou a responder a Salomão em Gibeon. No mesmo lugar onde Salomão ofereceu os holocaustos, Deus falou com Salomão. Naquela mesma noite, diz a palavra do Senhor, apareceu a Salomão em sonho e disse: pede o que queres que eu te dê. Com Salomão nós aprendemos essa regra de ouro, que a nossa adoração chama a atenção do Senhor. Salomão adorou com a oferta dos animais imolados, mas a adoração pode ser expressa de várias formas. A adoração pode ser louvor, pode ser contribuição, pode ser intercessão. A adoração pode ser com os nossos dons ministeriais, porque nós somos mordomos e devemos servir ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos sacrificar de acordo com o que nos é dado pelo Senhor. Diz a palavra do Senhor: cada um contribua segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Então isso é proporcional ao que você tem, proporcional ao que você recebeu do Senhor. Com isso também contribua. E a palavra do Senhor também diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, mas segundo propôs no seu coração. Por quê, irmãos? Porque você tem que ser livre, porque a adoração é um ato de amor, e é um ato de liberdade, de espontaneidade, de fé, de fidelidade. Hebreus capítulo 10 diz: colocarei as minhas leis no seu coração. E só assim, quando nós manifestamos do coração aquilo que nós realmente desejamos para adorar a Deus, é que Deus pode medir, porque está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, é você que faz a medida, é o teu coração, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Dai e ser-vos-á dado, a boa medida. Por exemplo, nesse vaso aqui, o Senhor coloca a boa medida, o Senhor enche o vaso, a boa medida, mas ainda não é assim, ainda é recalcado, ele vai lá e recalca, e aí cabe mais um pouco, ele enche até a boca novamente, mas ainda não é assim, ele vai lá e chacoalha, sacode o vaso, e aí, irmãos, os grãos se ajeitam, e sobra mais um bom espaço, e o Senhor derrama, e essa é a medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, aleluia. Isso é fé, irmãos, e Jesus falou sobre isso, sobre proporcionalidade, também, quando ele estava falando a homens ricos, que contribuíam com grandes quantias. Diz a palavra do Senhor, que Jesus veio, sentou do lado do gasofilácio, e ficou ali. Eu fico pensando, até constrangedor, mas Jesus ficou ali olhando o que aqueles homens, o que cada um trazia no gasofilácio. E ele via que muitos homens ricos traziam grandes quantias e depositavam no gasofilácio. Veja a questão da proporcionalidade aqui, irmãos. Mas veio uma viúva pobre, e diz a Bíblia Sagrada que ela tirou do seu orçamento e deu tudo o que tinha. E o Senhor Jesus, olhando a oferta daquela viúva, disse: essa viúva deu a maior oferta, porque o Senhor nos mede segundo aquilo que nós recebemos dEle, e segundo a administração que nós estamos fazendo. Aqueles homens estavam trazendo, e Jesus explica, aqueles homens estavam fazendo do que lhes sobra, do que não lhes iria fazer falta alguma, embora fossem grandes quantias. O Senhor conhece e sabe o que Ele dá a cada um de nós, irmãos. Por isso ela fez a maior contribuição naquela noite, e isso tocou no coração de nosso Senhor Jesus. E eu creio que a mesma coisa que aconteceu com essa viúva aqui, eu creio que ela teve a mesma provisão daquela outra viúva dos dias do profeta,
não me recordo se era o profeta Eliseu ou o profeta Elias, mas ele foi ordenado num tempo de crise econômica, financeira, escassez, uma seca muito grande, não havia comida na terra, e Deus disse assim: vai a tal cidade e lá uma viúva vai te sustentar, uma viúva pobre. E quando ele chega naquela cidade, ele vê uma mulher pegando gravetos, e o Senhor diz: é essa aí. E ele diz: o que você está fazendo? Não, estou pegando alguns gravetos, porque eu tenho apenas mais um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, é o último pão, porque não tem mais comida na terra, e nós vamos comer e morrer. E o profeta disse para ela: vai e prepara um pão primeiro para mim, faça o pão, traga um pãozinho pequeno para mim, porque a farinha da botija não vai terminar, e o azeite da botija, a farinha da panela não vai terminar, e o azeite da botija. Aleluia! E eu tenho certeza, irmãos, que a mesma coisa aconteceu com essa viúva pobre, porque Deus é fiel e Deus não muda. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, e o seu coração, os seus olhos continuam o mesmo. E a lição que nós tiramos daqui, irmãos, é que não precisa ser rico para que a sua oferta agrade ao coração do Senhor. Basta contribuir com alegria, com um coração sincero. Salomão era rico e ele fez um sacrifício segundo as suas posses, segundo as posses de um rei, 1000 holocaustos. Mas o que agradou a Deus não foi a quantia dos holocaustos oferecidos, o que agradou a Deus foi a alegria com que Salomão honrou ao Senhor. Além disso, irmãos, ele preferiu fazer aquilo na presença de Deus do que fazer um banquete para os reis da terra. E o maior exemplo de sacrifício nós temos na própria pessoa de Deus, que fez por nós na cruz o maior sacrifício de todos, ao entregar a si mesmo para perdoar as nossas ofensas, para nos resgatar. Deus ofereceu o seu bem mais precioso, ele se sacrificou em Cristo na cruz, para pagar por todos os nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos recebê-lo em nossos corações, como o único e suficiente Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a entrega que o Senhor espera de nós. Eu não vou mais viver para mim agora, não quero mais acumular para mim agora, eu quero viver por aquele que deu a vida por mim, eu também quero dar a minha vida por ele. Eu vou viver agora por aquele que por mim morreu, para aquele que por mim morreu e ressuscitou. E o pedido de Salomão é maravilhoso, irmãos, porque Deus se manifestou a Salomão, e o pedido que Salomão fez foi para ser um mordomo fiel. Senhor, eu quero que o Senhor me dê inteligência, sabedoria, capacidade para eu ser um mordomo fiel, para eu conseguir, porque eu sou uma criança, eu não tenho capacidade, eu preciso da tua sabedoria para eu governar sobre esse povo numeroso, sobre o qual o Senhor me instituiu. Mordomia, irmãos. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus responde: porque houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Mordomia, irmãos. Aquele homem rico, a quem Jesus chama louco, dizia: meus celeiros, meu campo. Mas nada é nosso, tudo é do Senhor, e nós precisamos ser mordomos fiéis.
E o Senhor faz um adendo aqui dizendo: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O que você pediria, irmão? Riquezas, poder, vitória sobre os seus inimigos? Salomão não pediu nada disso. O pedido de Salomão foi para que ele tivesse a sabedoria de ser um bom mordomo. Senhor, me dê sabedoria para eu ser um bom mordomo, teu servo aqui, durante o tempo dessa vida, dessa peregrinação. Veja que interessante, irmãos. Deus nos dá autonomia para nós pedirmos. Os irmãos lembram do cego Bartimeu? Jesus ia passando, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas diziam: fique quieto, não importunes o mestre. Mas ele, cego, gritava mais alto ainda, e ele acessava Cristo, gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pelo que Jesus parou e disse: tragam ele à minha presença. E ele foi levado. E quando ele chega na presença de Jesus, Jesus diz a ele: o que você quer que eu lhe faça? Deus deu autonomia para Bartimeu pedir, e ele disse: mestre, que eu possa ver de novo. O Senhor Jesus Cristo também nos deu autonomia para pedirmos o que quisermos, irmãos. Está escrito em João capítulo 15, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Lembram da arca? De ter a arca perto no coração? Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserem, e vos será feito. Está escrito aqui, Novo Testamento. Sabedoria e conhecimento para sermos mordomos fiéis, para fazermos segundo a vontade do Senhor. E está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Por isso é importante, irmãos, você crer em Deus, e ser um mordomo fiel, ouvir a palavra e querer fazer conforme a instrução de Deus. Eu estou aqui sob a mordomia, como que o meu Senhor gostaria que eu fizesse, como que Ele quer que eu faça. E é exatamente assim que você deve fazer, conforme o teu Senhor instrui. Essa é a boa mordomia, e não conforme você acha, porque Deus, e isso que o Senhor tem falado muito comigo, irmãos, Deus também, por outro lado, recompensa a boa mordomia. Diga para o irmão aí do seu lado: Deus recompensa a boa mordomia. Porque mordomia, irmãos, não é só ser fiel no dízimo e nas ofertas. A mordomia também é você ser fiel na administração dos 90% que ficam com você. E não só falando financeiramente, mas mordomia é ser fiel em todas as áreas da vida. Engloba tudo, a plenitude da nossa existência, porque o Senhor tem conselhos sobre tudo na nossa vida, sobre como tratar a esposa, sobre como tratar o marido, sobre como educar os filhos, sobre como nos dirigirmos no nosso local de trabalho, nos posicionarmos. Em todas as áreas o Senhor nos aconselha e nos instrui. Então, quando nós somos mordomos fiéis, nós somos abençoados. E existem muitas parábolas que falam sobre isso. Tem a parábola dos talentos, e talento é dinheiro, e tem a parábola das minas. Mina também é dinheiro, que o Senhor deu aos seus mordomos. E a um ele entregou um tanto, a outro outro tanto, e a outro mais ainda. E quando ele volta, um deles disse assim: Senhor, eu enterrei, não fiz nada, enterrei. Sabe o que o Senhor faz, irmãos? O Senhor tira daquele mordomo que não fez nada, que enterrou o talento, e Ele dá para o que sabe administrar, para o que está multiplicando. Por isso, Deus abençoa a boa mordomia. Amém, irmãos? E aqui diz a palavra do Senhor que Deus deu a Salomão a sabedoria e o conhecimento que ele pediu.
mas acrescentou um adendo que ele nem tinha pedido: riquezas, bens, honra, a qual nunca foram dadas, nem antes e nem depois dele. Seja mordomo fiel, irmãos. Nesses dias atrás nós tivemos o blackout aqui em Caçador, e vários irmãos compartilharam conosco que a primeira coisa que eles pensaram, que lhes veio à mente quando aconteceu o blackout foi: será que foi o arrebatamento? Eu digo para os irmãos, seja um mordomo fiel, irmão, 100% fiel em todas as áreas da sua vida, porque quando o Senhor voltar, que Ele possa te encontrar agindo assim. E aí você vai ouvir o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 23, onde diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos pôr em pé, amada igreja. Esse é um culto de